Mensagem número 71, Olhos, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, onde Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E Emmanuel comenta: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Essa mensagem, pessoal, já tem um ponto super interessante para a gente destacar, que é a conexão direta que ela tem com uma frase do Lama Padma Sanden, que eu inclusive coloco em todos os vídeos da segunda parte do nosso Evangelho, que é a seguinte frase: a realidade não se constata, a realidade se constrói com a nossa visão. Né? Então é exatamente isso que essa mensagem de Jesus nos diz. Porque quando Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, vale aqui também a gente considerar que o oposto também é verdadeiro. Ou seja, o oposto seria: se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo terá trevas. Ora, o corpo, o que é o corpo aqui nessa passagem? E mesmo na realidade, o corpo é exatamente onde estão sediados os nossos 6 sentidos, né? Se contarmos também com o sentido mental, né? É no nosso corpo que estão olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, né? Ora, é com esses olhos, ou seja, é com essas portas sensoriais, é com essas portas dos 5 sentidos que nós nos relacionamos com o mundo. E o interessante aqui dessa passagem é que Jesus nos ensina, com o olhar da sabedoria, que essas portas não são neutras, né? Que, por exemplo, através das nossas retinas, não chegam apenas imagens neutras, mas que essas imagens são filtradas pelas nossas conexões neurais, pelas nossas estruturas kármicas, né? Ou seja, se nós temos uma mente negativa, nós vamos tender a dar a todas as imagens que nossos olhos contemplarem uma interpretação negativa. Da mesma forma, se nós tivermos uma mente negativa, todos aqueles sons que chegarem aos nossos ouvidos serão também interpretados negativamente, e assim por diante. Só que Jesus chama a atenção aqui para o lado positivo da questão, ou seja, a nossa capacidade de dar um bom nascimento a todos os fenômenos que nos chegam através dos nossos 6 sentidos. Então, qualquer imagem, né, qualquer fala, né, qualquer odor e assim por diante que chegar até nós através desses 5 sentidos, nós podemos dar a eles um significado elevado, um significado positivo. Até mesmo as coisas negativas podem ser transformadas em positividades.
podem ser transformadas em benefícios. Basta que nós contemplemos o exemplo de Jesus, né? Jesus na cruz, já nos seus últimos momentos de vida terrena, muito machucado, né? Submetido a uma série de humilhações, ofensas e agressões físicas e verbais, ele, mesmo assim, com seus olhos luminosos, filtrou toda essa realidade trevosa, essa realidade escura, essa realidade negra. Com seus olhos de luz, ele a filtrou de maneira positiva e devolveu àqueles seres humanos, em palavras, um ensinamento que até hoje, mais de 2000 anos depois, ressoa aos nossos ouvidos através dos ensinamentos evangélicos, que é a frase: perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha que lindo exemplo de construção positiva da realidade Jesus nos deu na situação em que qualquer um de nós estaríamos em extremo sofrimento e em extrema aflição, né? É isso que a nossa mensagem está dizendo aqui hoje, né? E notem que Emmanuel teve o cuidado de nos dizer que os olhos são patrimônio de todos. Então, todos os seres humanos têm olhos, né? Agora, Emmanuel chama a atenção também para o fato de que cada olho é diferente, porque cada olho vai estar permeado, filtrado pela estrutura kármica de cada um. Né? Cada um de nós tem uma estrutura kármica que constrói conexões neurais específicas. Não há duas iguais, né? E do ponto de vista evangélico, o trabalho que devemos fazer na nossa prática espiritual é transformar essa estrutura de modo a que ela tenha esses olhos bons de que fala Jesus. O que são os olhos bons? São aqueles olhos que sempre contemplam a realidade com compaixão, com equanimidade, com generosidade amorosa, paciência, tolerância, misericórdia, pureza de coração, né? Esses são os olhos bons. E isso significa, então, que se nós cultivarmos esse tipo de olhar, nós gozaremos dessa prerrogativa que Jesus coloca na sua passagem, que é a de ter um corpo luminoso. O que nós podemos traduzir de corpo luminoso? Um corpo saudável, um corpo forte, um corpo pronto para agir no mundo, diminuindo o sofrimento nosso e alheio, né? Estimulando o brotar das qualidades positivas dos seres, um corpo que cuida do meio ambiente, um corpo que não agride, um corpo que não pratica violência, né? Enfim, isso é o que nós podemos traduzir como a leitura adequada e apropriada dessa afirmação de Jesus: todo o teu corpo terá luz se os teus olhos forem bons, né? Então temos que ter muita vigilância nas portas dos nossos sentidos, né? Vamos lembrar que Emmanuel, numa outra mensagem que sorteamos aqui recentemente, intitulada Palavra Falada, ele nos aconselha a lubrificar a nossa audição com o óleo do amor puro, né? Lubrificar a nossa audição com o óleo do amor puro, né? O que quer dizer isso, né? É a mesma coisa que Jesus está aqui falando sobre ter olhos bons, né? Ou seja, quando nós lubrificamos nossos ouvidos, né, com o óleo do amor puro, nós estamos direcionando a nossa mente para que transforme tudo aquilo que nós ouvirmos, né, tudo aquilo que atingir os nossos tímpanos, a gente consiga transformar
em palavras de sabedoria, em palavras de tolerância, em palavras de paciência, em palavras de luz, enfim, né? Ou seja, é aquela coisa que está relacionada com a passagem onde Jesus diz: quando te baterem em uma face, oferece a outra. Ou seja, ainda mesmo quando nós sejamos alvo de palavras ofensivas, de palavras agressivas, ou mesmo de palavras mentirosas, né? Que nós saibamos responder com a face da sabedoria, né? Que nós não nos nivelemos com as vibrações mais pesadas, com as vibrações inferiores que vêm de mentes que estão passando por estados aflitivos com os quais não conseguem lidar e por isso extravasam essa inabilidade em forma de agressão ou de violência verbal, né? Às vezes até mesmo física, né? Então, o praticante espiritual, ele precisa ter esse tipo de olhos, né? Ele precisa desenvolver a cada dia mais essa capacidade de sempre oferecer a face da sabedoria diante de qualquer tipo de manifestação que esteja enraizada na ignorância, né? É por isso que Emmanuel elenca aqui na passagem dele, no comentário dele, né, todos os tipos de olhos negativos com os quais a gente comumente se depara na nossa vida cotidiana. E por que ele elenca isso? Não é porque Emmanuel seja pessimista, não é essa a questão. É porque sabedor de que nós habitamos um planeta de provas e expiação, onde o nível espiritual ainda é muito baixo, né? A tendência de que os seres não tenham esses bons olhos de que fala aqui a passagem evangélica é muito grande. O número de seres, né, que não tem bons olhos é muito grande. Então é por isso que Emmanuel vai elencar aqui os olhos de malícia, de crueldade, de ciúme, os olhos de ferir, ou seja, aquela tendência a agredir, né, a violentar, a ser violento, os olhos de desespero, os olhos de desconfiança, os olhos de viciação, de perturbação, né, os olhos fofoqueiros, né, que ele chama aqui de registrar males alheios, né, os olhos de desencorajar as boas obras, quer dizer, aquelas pessoas, né, que têm a tendência de olhar para tudo de maneira negativa e que mesmo quando olham para nós e veem em nós um exemplo de empenho no sentido da prática espiritual, ainda assim dizem: não, isso não vai dar certo, esse mundo é muito cruel, não adianta a gente querer ser bom no meio dessas feras, né? Cobra engolindo cobra. Então, diante de palavras como essa, que induzem ao desânimo, nós temos que ter essa força interior, né? Esses olhos puros, esses olhos bons, para oferecer para esses seres a face da sabedoria, que nesse caso se traduziria num ânimo inquebrantável, né? Ou seja, aquele estado de espírito que não se desanima mesmo diante dessas afirmações negativas, né? Que não se deixa contaminar pelo pessimismo. Isso é muito importante, né? É importante que em qualquer dessas circunstâncias, como por exemplo, diante dos olhos de frieza, a gente também saiba, diante desses olhos de frieza, saber responder com olhos de acolhimento, de calor humano, aceitando os seres no ponto em que eles estão, né? Aceitando-os do jeito como eles chegaram até nós, mas não no sentido de passar a mão na sua cabeça e estimular as suas negatividades, mas sim no sentido de não rejeitá-los, né? Mas, ao mesmo tempo que não os rejeitamos, trabalharmos para que eles possam superar essas suas obscuridades mentais e acessar as suas qualidades positivas que habitam lá no imo da sua essência espiritual, né? Então nós precisamos disso, pessoal. Essa mensagem está nos convocando a termos esses olhos luminosos que sempre vão contribuir para a criação
de uma realidade positiva, mesmo diante das maiores tragédias. E é bom nós lembrarmos aqui, né, que diante dessa situação que nós estamos vivendo agora em nível mundial, que é a situação de pandemia, mais importante ainda se torna termos esses olhos de bondade, esses olhos de pureza e esses olhos de compaixão, né? Esses olhos que sabem olhar para toda essa situação aparentemente caótica que se nos apresenta e dela extrair mensagens de consolo, né? Mensagens de esperança, né? Mensagens de força diante da adversidade, né? Ou enfim, olhos que tenham essa capacidade de transformar, né? Essa situação que pela visão comum é traduzida como uma tragédia, mas que nós saibamos ter olhos que, ao contemplarem essa realidade com profundidade, saibam ver para além dessa suposta tragédia uma lição que está sendo dada à humanidade como um todo, a nós individualmente, no sentido de impulsionar o nosso crescimento espiritual, no sentido de estimular a nossa motivação de seguirmos praticando os ensinamentos para sobrepujarmos de maneira definitiva a raiz de todos os sofrimentos, que não é a pandemia em si, que não são as tragédias que nos acometem, mas sim o egoísmo e o orgulho que ainda habitam em nossos corações e que ainda se rebelam contra as manifestações da justiça divina, contra as leis da natureza, contra os movimentos do universo. Que mesmo nessa onda de pandemia que estamos vivendo agora, nós saibamos surfar a onda e não nos deixarmos e não tentarmos resistir a ela no sentido de lamentar ou reclamar do que está acontecendo. Lamentar e reclamar só vai aumentar as nossas aflições e o nosso desespero. Agora, surfar a onda significa saber extrair desse contexto mundial que agora se nos apresenta lições úteis para o nosso crescimento espiritual e mensagens de consolo e de sustentação para todos aqueles que muitas vezes estão mais aflitos do que nós. Isso seria nós seguirmos o conselho que Emmanuel nos dá aqui no último parágrafo, quando diz que se nós aspiramos a enobrecer os recursos da nossa visão, devemos amar e ajudar, devemos aprender e perdoar sempre, porque fazendo isso estaremos mantendo a pureza de nossos olhos e mantendo a conexão com os ensinamentos evangélicos dos quais nós nos propomos ser praticantes e, de alguma forma, no nível das nossas possibilidades,